Vocês conseguiram entrar direitinho? Teve alguma dificuldade? Até agora. A senha deu erro, aí eu entrei pelo o link que tem. Ah, foi? Me falaram que estava dando erro, então eu coloquei as duas. Eu coloquei o ID, a senha e coloquei o link. Isso. Eu vou dar aqui que são... Nossa aula começou 4 horas, mas imaginando que alguém pode ter essa dificuldade, a gente vai dar aqui 2 minutinhos e é o tempo que eu estou fazendo só o esboço para a gente não perder muito tempo no horário do Zoom, tá bom? Então, Tá bom. depois, como a gente vai ter eu sempre coloco, igual a aula passada, não sei se vocês viram, eu disponibilizo a gravação do Zoom. Só que a vantagem de ser presencial é que o aluno pode tirar dúvida em tempo real, não precisa ter que ver novamente, tá? Então, eu só vou colocar como se eu estivesse no quadro branco em aula presencial, eu só vou fazer um esquema para vocês, tá bom? Tá bom. Ok, eu acho que é o tempo que... Vamos lá, colocar aqui. Bom, meninas, então, por respeito a vocês que já entraram, nós vamos iniciar, tá bom? E assim, o objetivo é que não seja uma aula expositiva. O objetivo é que a gente faça a síntese, igual como foi no Zoom passado. Boa tarde, Tobias. Então, a gente vai fazer uma síntese da teoria neoclássica e aí eu abro para vocês. Então, meu pedido, professor, eu não entendi. Para na hora que a gente vai trocando opinião, trocando ideia, e aí vai reforçando o conhecimento, tá bom? Olha só, em relação à teoria neoclássica, repara que nós já iniciamos Taylor, que foi o primeiro, recapitulando Fayol, que foi a teoria clássica, depois passamos para a burocracia, de Weber e teoria das relações humanas de Otto Mayer. Quando nós acabamos esse primeiro NPC, foram as teorias tradicionais. No segundo NPC, essa já é a terceira teoria, porque nós iniciamos com teoria estruturalista, que é um reforço weberiano, tá? Só que de maneira mais moderna. Depois nós passamos à teoria comportamental, que foi um reforço também da teoria das relações humanas, mas tocou mais em motivação, em liderar, em comunicar. E agora nós estamos na teoria neoclássica. A teoria neoclássica, turma, o próprio nome está falando neo. Neo no português é novo. Então significa o quê, professora? Ela é novidade do quê? Ela é uma nova concepção da teoria clássica. Tá? A teoria clássica nós aprendemos com Fayol. Por sinal, quem lembra, nós ministramos em sala de aula presencial aquele filme chamado Fome de Poder, que foi do filme da McDonald's. Então, com eles, na teoria clássica, não sei se vocês lembram, mas Fayol dizia, uma empresa, ela precisa ter previsão, organização, comando, coordenação e controle. Só que na teoria neoclássica ela vai falar a mesma coisa, só que ao invés dela chamar previsão, ela vai chamar planejamento. Então, professora, qual é a diferença da neoclássica? É que a neoclássica ela vai aprofundar conceitos que vocês já têm base da teoria clássica. Então, eu digo que não é uma teoria difícil porque ela não vem colocar novidades a vocês. Ela vem colocar um reforço daquilo que vocês estudaram, mas eu vou dizer aonde é que está a diferença dela, tá? Para a teoria clássica. Então, ela vai abordar o que se chamava
Prever, ela vai colocar planejar. O que se chamava organizar, continua com organizar. O que era antes, aí aqui que tem a grande diferença. Professora, não era dirigir com Fayol, era comandar e coordenar. Só que com a teoria neoclássica, basta nós falarmos o verbo dirigir. Então, a partir de hoje, na nova administração, se você for para um estágio, se você for a uma organização, se você estiver abrindo uma empresa, fazendo um plano de negócios, ou escutar um noticiário de telejornais, eles não vão colocar para vocês comandar e coordenar. Eles vão colocar a função administrativa direção, porque a direção é o verbo que somou, que soma o conceito de comandar e coordenar. E o outro que não é diferente da teoria clássica, que é o controlar. O que a teoria neoclássica aprofunda? É que ela vai dizer que existem 3 tipos de planejamento, tá? O primeiro planejamento, turma, ela chama de estratégico aqui, estratégico. O que seria o planejamento, no caso, estratégico? É que aqui ficam os donos da empresa, diretores, presidentes, ou seja, as pessoas que compõem a parte mais estratégica no sentido de condução da empresa. Missão, visão, valores, etc. Entretanto, existe um outro nível, boa tarde, Iago, que é o nível tático, tá? O nível tático já não é mais composto pelos donos da organização, já é composto por quem é funcionário dessa organização, mas ocupa um cargo de chefia. Então, são os coordenadores, são os gerentes, são os supervisores, ok? E no nível operacional, professora, quem é que compõe? Bom, no nível operacional, quem compõe são os funcionários que não têm cargo de chefia. Então, bora imaginar o Centro Universitário Fibra. Se eu for ao organograma é a figura estática da hierarquia da empresa, eu vou ver que no nível estratégico está reitor, vice-reitor, pró-reitoria, reitoria administrativa. Se eu for no nível tático, está o coordenador de curso, professor Wilson, agora o professor interino, Suzuki. Então, nós temos os coordenadores de curso. Professor, e você? Eu sou o nível operacional. Operacional é porque o professor, ele não coordena nenhum outro professor. Ele coordena somente a sua didática e a sua sala de aula. E o nível operacional é aquele que está em contato direto com o consumidor. No caso, vocês que são clientes da prestação de serviço educacional, tá? Então, é só para vocês entenderem. Tá, professora, sai do ramo educacional, vai para um outro tipo de ramo, vamos dizer um salão de beleza, mais simples. Tem vários salões de beleza aqui em Belém. O nível estratégico são para os donos, ou a dona, ou o dono, ou no plural, as pessoas que abrem. O nível tático é se esse salão, que não são todos que possuem, tem um gerente que, na ausência do dono, toma conta, que faz a fiscalização das funcionárias, que faz o recolhimento da folha de pagamento, que supervisiona. E a operação são os cabeleireiros, as manicures, o pessoal da portaria. Então, sempre há que existir esses 3 níveis dentro da organização. Tá claro esses 3 níveis, Gabriele, Marielle e Iago? Sim, professora. Tá claro? Agora, olha só. Reparem uma coisa que a teoria neoclássica traz. Se a maior parte do poder ficar concentrado bem aqui, ó. Como assim, professora? A maior parte do poder concentrado é se as decisões, eu vou até colocar aqui, se as decisões mais importantes da empresa saírem do nível estratégico, o que são decisões importantes? Admissão, demissão, a empresa fechar uma parceria, tá? Então, se as decisões mais estratégicas da empresa saírem do nível estratégico, nós vamos dizer, turma, que essa empresa, ela é centralizada.
Então, o que é o conceito aqui de centralização, professora? O conceito aqui de centralização é quando a maioria, que está bem pequeno aqui, quando a maioria das decisões importantes saírem do nível estratégico. Nós dizemos que ela é uma empresa centralizada. São todas as empresas que são centralizadas? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que não, tá? Mas quando a maior parte sair daqui, é estratégico. E quando, professora, tiver pulverizado, o que é pulverizado, professora? Tiver espalhado. Como assim? Sair tanto do nível tático quanto do nível operacional e também do nível estratégico, sair dos três. Então, são empresas, para dar um exemplo para vocês, são empresas que algumas decisões quem toma são os presidentes, mas outra, eles dão total autonomia para o gerente financeiro, ou o gerente de marketing, ou o gerente da área fabril, enfim, para que outros gerentes tomem decisão no seu lugar. Se ocorrer isso, nós vamos perceber que se essa decisão da empresa estiver espalhada, se as decisões, vou colocar para cá, deixa eu pegar aqui que eu acho que fica melhor. Rapidamente, só fazer um pequeno ajuste aqui no desenho, senão vai confundir para a gente, tá? Rapidamente, me permitam aqui fazer uma correção. Não depois ficar tudo pichado, ninguém entende nada. Tá, vamos voltar. Então, olha só, se, ao contrário, se as decisões mais importantes, volto a dizer, importância quanto? Processo logístico da empresa, processo de contratação de empregado, processo de fechamento de parceria, decisões, por exemplo, se a empresa vai abrir uma filial ou não, se a empresa vai exportar o seu produto ou não. Então, se as decisões mais importantes estiverem espalhadas pelos outros níveis hierárquicos. Quais são os outros níveis hierárquicos? No caso, o tático e o operacional, ou seja, não está concentrado no estratégico, outros níveis, a exemplo tático e operacional, essa empresa a gente não diz mais que ela é centralizada, turma, tá? Ela passa a ter características aqui, tá? De descentralização do poder. Ah, então é isso que é o conceito de descentralização. Exatamente. Então, qual é mesmo a diferença? É que, reparem, centralizar é igual a decisões no nível estratégico. E descentralizar é quando as decisões estão espalhadas pelos outros níveis hierárquicos. Fica claro, turma, isso para vocês? O que a gente vai ver nesse sentido aqui, só para vocês entenderem, tá? O que nós vamos ver, eu vou fechar aqui, porque eu acho que isso aqui atrapalhou, tá? O que nós vamos ver é que essa questão de centralização, essa questão de descentralização, vocês vão perceber na seguinte ótica, que a maior parte das empresas hoje, elas não são só centralizadas ou só descentralizadas. Há uma tendência das empresas misturarem os dois tipos. Professora, até para elas sobreviverem. Por exemplo, se a decisão é muito importante, imagina uma pandemia que a gente está, uma Covid. Imagina eu ter uma empresa e vou perguntar a opinião de cada funcionário, se eles concordam, se eles não concordam. Vocês vão convir que a situação é urgente, é uma situação de saúde pública. A empresa ela tem que decidir se ela vai dar férias coletivas, se ela vai suspender contrato de trabalho, se ela vai dar continuidade ao regimento interno e às normas e às aulas. Enfim, ela tem que decidir o que ela vai fazer, turma. Então, nesse caso, a grande possibilidade dessa informação ser tão importante
que com certeza vai ficar concentrada no nível estratégico e essa decisão vem de cima para baixo. Os presidentes decidem, o resto da hierarquia acata. Agora, há decisões que dá para a gente descentralizar. Por exemplo, será que não dá para eu dizer para um gerente meu que ele vai ser responsável por contratar o funcionário que vai trabalhar com ele? Será que eu, dona da empresa, tenho que me preocupar em contratar o funcionário que vai trabalhar com o meu gerente? A maior parte das empresas já deixa que os seus próprios gestores contratem a sua equipe. Por exemplo, não há que se falar em interferência do dono da empresa para com a contratação de um funcionário necessariamente. Então, imagina o professor Wilson, ele escolhe os professores que vão trabalhar no curso dele. Não necessariamente vai ser uma indicação ou uma imposição da reitoria. Já pensou se a reitoria tivesse que se preocupar com isso também? Então, eu quero que vocês percebam que, ao longo do tempo, as empresas vão mesclando. Se as decisões forem super importantes e para ontem, geralmente as empresas tendem a centralizar. A maior parte das decisões fica no nível estratégico. Por outro lado, quando as decisões requerem um tempo maior para processo decisório, um movimento que o nível estratégico tem coisas mais importantes para se preocupar e podem confiar na apreciação do gerente para decidir, há que se falar em descentralização do poder. Tá ok? Então, professor, o que é melhor? Centralizar ou descentralizar? Não existe o que é melhor. Segundo a teoria neoclássica, são opções que a empresa faz conforme o seu modelo de gerenciamento, tá? Bom, além do planejamento, que não é novidade para vocês, é uma coisa que nós já abordamos na teoria de Fayol, nós temos também o que a gente fala de organização. Organização passa a ser a segunda função administrativa. Só que organizar uma empresa significa estruturar ela. Estruturar. Então, eu estou falando em hierarquia. Só tem um conceito novo da teoria neoclássica para a teoria clássica, turma, um só, tá? E que é super importante vocês observarem aqui. Daqui a pouco eu vou até abrir a internet para vocês verem exemplo real, tá? Reparem uma coisa. Eu pergunto, vocês acham que departamento é a mesma coisa que departamentalização? Olha só, departamento seria a mesma coisa que departamentalização? O que vocês acham? Alguém saberia dizer o que é departamentalização? O que é um departamento? Bora por partes, né? O que seria, eu trabalho no departamento tal. O que é o conceito de departamento? Iago, Marielle, Gabriele, alguém quer tentar? O que seria o conceito de departamento? Não? O conceito, pessoal, de departamento é uma área física da empresa, tá? Então, nós vamos ter o quê? Uma área física da organização, uma área física da empresa. Então, eu trabalho no departamento financeiro, eu tenho um local físico que é o departamento financeiro, onde eu reúno todas as informações da empresa, orçamentária, financeira, contábil. Agora, a departamentalização é diferente. A departamentalização, enquanto essa aqui, então, o professor escreve para mim, enquanto essa aqui é a estrutura física, ou seja, o layout, tá? Isso que significa departamento, a estrutura física, o layout, tá? A departamentalização, não. A departamentalização é a forma como a empresa reúne, tá, as suas atividades. E aí eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que seria essa forma de reunir as suas atividades, tá? O que é reunir, professora? Bom, às vezes a empresa, ela não tem só departamento. Ela é totalmente vinculada a outros tipos de organização empresarial. Como seria isso, professora? Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Primeiro,
ela pode se departamentalizar por, primeiro, função. Ela aloca pessoas que entendam só de finanças, só trabalham com finanças. Pessoas que entendem só de marketing, só trabalham com marketing. Pessoas que entendam só da área de gestão pública, só com a área de gestão pública. Só que ela poderia também departamentalizar geograficamente. Sabe o que é geográfica, turma? É aquela empresa que é pulverizada, tipo como se fosse um jogo de War. Vocês já jogaram War alguma vez? Gabriele, Marielle, Iago, já jogaram War alguma vez? Eu joguei já. Já? O que o War faz enquanto jogo? Qual é o objetivo dele? Conquistar território, né? Tem empresas que elas se departamentalizam dessa forma. Então, por exemplo, uma C&A. Uma C&A que a gente vai no shopping. Vocês sabiam que a C&A é uma empresa holandesa? A C&A, ela tem a matriz na Holanda. Mas, professora, ela tem no Rio de Janeiro, ela tem em São Paulo, ela tem aqui em Belém do Pará, no shopping. Exatamente. Então, ela se aglutina geograficamente. São empresas que são pulverizadas para esse jogo de War. Ela acha que a forma dela estar espalhada pelo mundo é uma forma mais fácil de fixar a marca dela para os clientes. Também, além da departamentalização geográfica, tem por produto. São empresas que têm vários produtos. Professora, se a empresa só vender arroz, não é departamentalizada por produto. Mas ela vende arroz, ela vende feijão e ela vende açúcar. Opa, ela tem 3 produtos diferentes. Professora, mas tudo não é produto de alimento? Tudo não é alimentício? É, turma, tudo é alimentício. Só que a linha de produção, se você procurar no YouTube como fabrica arroz, ele vai te dizer como é. Como fabrica açúcar, é de outra forma. Como fabrica, faz a fábrica, no caso, encapsula todo o feijão, é de outra forma. Então, eu vou ter 3 linhas de produção completamente diferentes. Então, eu posso dizer que eu vou ter 3 gerentes diferentes para cada produto. Tá? Serviço. Os bancos são os melhores exemplos. Como assim? Olha os serviços do banco. Conta corrente é um serviço. Leasing é um outro serviço. Poupança é um outro serviço. Tá? Previdência privada é um outro serviço. Então, também a departamentalização pode ser por serviço. Então, o que eu quero que vocês entendam é que departamentalizar não significa uma porta, que nem essa que está atrás de mim, uma porta que eu abro e encontro um monte de gente trabalhando atrás de uma mesa. Isso é departamento. A departamentalização é a estratégia que a empresa usa para que ela possa ser mais competitiva no mercado. Então, se ela tiver pulverizada geograficamente, a departamentalização é geográfica. Se ela vender vários produtos, ela vai aglutinar os gerentes para vender cada produto específico. Se ela ofertar vários serviços, ela vai aglutinar, que é a mesma coisa que departamentalizar, por serviços. Professora, dá outro exemplo. Tem empresas, pessoal, que elas se departamentalizam só por projetos. Elas têm vários projetos. Projetos de alfabetização de adulto, projeto de inclusão digital, projeto de assistencialismo e responsabilidade social corporativa. Então, tem empresas que sobrevivem de projetos, tem gerentes de projetos para tocar isso interno na empresa. Então, ela também escolhe se departamentalizar por projetos, tá? Se a empresa for uma fábrica, ela tem vários processos. Imagina um carro sendo fabricado. Para um carro ser fabricado, ele passa por várias linhas de produção. Montagem, lanternagem, pintura, tá? Então, ele passa por vários processos, várias etapas. Então, também eu posso ver a departamentalização por processos. Então, eu vou salvar isso aqui, esse whiteboard, e eu vou mostrar para vocês uma coisinha bem aqui, tá? Bem-vinda a Lara, que eu não havia visto, e a Gabriele também, perdão, eu não havia visto a chegada de vocês. Eu vou colocar um exemplo aqui do organograma do Banco do Brasil, só para vocês entenderem
Por que, professora, tu vais pegar o organograma? Porque como eu estou falando da função administrativa, organização, vocês hão de entender que quando a gente fala na organização, a gente fala da estrutura de uma empresa. E se eu estou falando da estrutura de uma empresa, eu estou falando de como ela se organiza em termos de hierarquia. Então, eu vou falar tanto de departamentos, que a gente já sabe que é estrutura física, quanto eu vou falar de departamentalização. Então, olha, eu vou mostrar para vocês o organograma do Banco do Brasil, uma parte dele. Vê se vocês conseguem visualizar aí. Vocês estão enxergando? Tá dando para enxergar aí, turma? Tá, professor. Tá. Então, Sim, olha só. professora. Vamos lá. Olha só esse organograma aqui. Professora, tu vais estudar organograma com a gente? Não. Vocês vão ter uma matéria específica de organização, sistemas e métodos ao longo do curso, tá? Mas eu só quero que vocês entendam o que está escrito dentro do retângulo. Então, repara que aqui não está o nome departamento? Departamento tá, diretoria de tecnologia e serviços, diretoria de operações e diretoria administrativa financeira. Repara que não tá a palavra departamento. Então, essa empresa já está departamentalizando. Agora, quando eu vou entender a lógica e vejo assim, tecnologia e serviços, outro, operações e outro, administrativa financeira. Vocês acham que aqui seria geográfica? Tem algum nome de algum país aqui? Não. Não, então não é geográfica. Tem algum nome de produto? Tem um nome de um produto? Por exemplo, Também não. também não. Tem algum nome, por exemplo, de um tipo de serviço? Tem. Hum, Eu acho. Calma. uhum. Eu vou ver que ela tem tecnologias e serviços e operações, que são 2 serviços, e ainda tem uma função, que é a departamentalização funcional, que é a administrativa financeira. Tá? Então, ela tem por serviços. Ah, professor, então é isso que é departamentalizar. É quando eu olho o organograma de uma empresa, entendo como é que é a estratégia dela para oferecer os seus produtos e serviços no mercado. Exatamente. No caso aqui do Banco do Brasil, fica muito claro que ele tem a presidência, tem conselhos, tá? E bem aqui, quando eu leio dentro dos retângulos, consultoria jurídica é um serviço. Estratégia empresarial é outro serviço. Gerência de risco, controles internos é outro serviço. Então, ele trabalha demais com serviços. O Banco do Brasil. Não quero dizer que ele não chegue a vender produtos, mas a maior parte do banco era muito vinculada à questão de serviços, tá? Só que esse é o Banco do Brasil. Se eu, por exemplo, colocar organograma, Votorantim, do grupo Votorantim, só para vocês entenderem que não tem organograma correto, é só para vocês entenderem minimamente, Votorantim Cimentos, eu vou perceber no organograma, olha aqui, pessoal, olha como é diferente. Opa, já aparecem outros tipos de departamentalização, Votorantim Cimentos S.A., para quem não sabe, S.A. é uma sociedade anônima, na lei das S.A.s. Pessoal, olha aqui, Votorantim Cimentos do Brasil, Votorantim Cimentos da América do Norte, Votorantim Cimentos da América Latina, Votorantim Cimentos da Europa, Ásia e África. Pergunto a vocês, qual é esse tipo de departamentalização? Quando está o nome dos países? Ou dos continentes, ou das regiões? Geográfica. Perfeito, geográfica. Mas vocês encontram outras, além da geográfica, no mesmo organograma? Quando ela diz aqui, deixa eu ver. Esse aqui dela, ela só está bastante geográfica, mas vocês vão perceber que a Votorantim, ela não trabalha somente com cimentos, tá? Ela é uma empresa de cimentos, tá? Mas ela trabalha também com outros tipos de produto.
Então, é porque eu não vou entrar na realidade da empresa agora, tá? Mas o Grupo Votorantim, vocês vão perceber, deixa eu abrir aqui, que ele trabalha com portfólios de produtos diferenciados. Então, o modelo de gestão deles, olha com que eles trabalham: cimento, polimetálicos, alumínio, trabalha com aços longos, com energia, com sucos de laranja e com a parte financeira. Eles têm um banco próprio. Professor, eu pensei que era só cimento. Olha aí. Ora, se eu tenho tudo isso de portfólio, eu te pergunto, isso não é produto? Cimento não é um produto? Alumínio não é um produto? Suco de laranja não é um produto? Não é serviço. Então, o Grupo Votorantim tem departamentalização geográfica e departamentalização por produto também. Deu para ficar melhor através da visualização de um organograma? Sim? Tá. Vamos voltar aqui. Professora, então, retornando para a nossa aula, tu havias falado para nós que alguns conceitos eram super importantes. Então, repassa aí, que eu cheguei depois, eu fiquei um pouco perdido, o que tu já viste. Então, nós já vimos aqui a função administrativa, já vimos que o planejamento ele é estratégico, tático, operacional. Já vimos que a empresa ela precisa se estruturar. A diferença da teoria neoclássica é que ela vai falar do conceito de departamentalização, que pode ser de todos esses tipos aqui. E aí nós abordamos exemplos de organograma agora para vocês. A direção continua a mesma coisa, é você comandar, coordenar, motivar os funcionários. E controlar, professora, o controlar, pessoal, ele vai ter 4 passos, tá? A diferença é só que ele se aprofunda nas temáticas. É isso que é NEO. NEO, de novo, ele se aprofunda. Então, para fazer um controle, eu tenho que estabelecer padrões. Eu vou dizer como é que eu vou controlar isso aí. Depois já vou dar um exemplo prático também. Depois que eu estabeleço quais são os padrões, eu vou ver as alternativas que eu tenho. Depois eu vou comparar as alternativas. E, por fim, eu vou fazer uma ação corretiva. Professora, como assim? Imagina como é o processo de controle, por exemplo, de um voo. Como, professora? De um voo. Vou parar aqui novamente, vou voltar para a internet. Melhor coisa para vocês, em termos da teoria neoclássica, é a gente mostrar na realidade. Senão, vocês realmente ficam perdidos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, padrões de controle de uma companhia aérea. Padrões de controle de uma companhia aérea, tá? Latam, Gol, Azul, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que ficaria esse padrão de controle, tá? Então, quando a gente chega, por exemplo, à questão de voos domésticos, Latam, Gol, etc., o que acontece? Eles têm um padrão de controle quando nós vamos viajar, para quem não sabe. Como assim? Eles têm a questão do padrão de controle para mala, sabia? Que o custo para despachar a bagagem. Então, pela ANAC, que é uma autarquia ligado à aviação civil, que controla os voos, a qualidade dos voos, para eu fazer o check-in, o cliente precisa despachar a bagagem. Professor, o que isso tem a ver com controle? Controle é a norma, é o procedimento. Qual é o critério para fazer check-in? Se você tiver uma bagagem que está fora do padrão identificado, esse colaborador que é terceirizado orienta o cliente para que ele volte para o check-in e coloque a mala dele dentro do padrão. Isso é porque existe um mecanismo de controle que é a ABA. A ABA é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E que ela diz que ela tem um padrão. Como é que deve ser essa bagagem para poder ser ou não despachada? Tanto é que se você faz voos, principalmente os internacionais, o outro padrão de controle, turma, é sua mala passar por um raio-x. Então, na verdade, você passa por esse raio-x, tem todo check-in, verifica se não tem algo que você não pode estar levando. Aí existe uma lista
um checklist do que você pode andar na bagagem, do que você não pode andar na bagagem, tá? Para justamente você fazer um voo tranquilo. Então, eu só estou dando um exemplo. Eu estou pegando um nicho de mercado, que são as companhias aéreas. Estou dizendo que elas utilizam a função administrativa controle. Estou dizendo que, pela teoria neoclássica, controlar alguma coisa é você ter um padrão rígido de como as coisas devem funcionar e que, se aquilo não funcionar legal, você vai fazer uma ação corretiva, que significa corrigir aquilo que não está legal. Então, por enquanto, se o cliente for despachar a bagagem dele, tranquilo, passou no raio-x, tranquilo, vai para a área restrita de embarque, beleza? Tá lindo. Mas se ocorrer de, na hora que passa no raio-x, ter que abrir a mala, isso é uma ação corretiva. Porque vão dizer, senhora, você não poderia usar isso na sua bagagem. Senhora, você não pode levar esse tipo de alimento ou de produto, tá? Ou pior, a minha mala não é rejeitada no raio-x, mas é rejeitada no guichê. Senhora, você quer levar a sua mala com você, mas ela tem um peso mínimo, ela está o triplo do peso, não tem como, senhora, nós vamos ter que despachar. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui, por isso que eu estou indo muito para a internet hoje, é para evidenciar para vocês que o controle é estabelecer padrões, colocar alternativas, comparar essas alternativas e fazer uma ação corretiva. Ação corretiva, no caso, seria no guichê ou na questão do mapeamento aí dessa mala lá no raio-x. Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim, professor. Com isso, a gente tem a função controle. Então, professora, então, em termos das funções administrativas, nós podemos dizer que nós vimos isso nessa aula, ok. Só que a teoria neoclássica, ela vai falar de um outro conceito, ela vai dizer, ó, para uma empresa ser boa no mercado, ter um bom padrão, ela tem que estabelecer objetivos e resultados. Toda empresa que se preze deve ter objetivos e resultados. E aí você vai me dizer, claro que a empresa tem objetivo, professor, é óbvio. Pois é, não é tão óbvio, porque às vezes as empresas só têm objetivo na mente, acabam não escrevendo. Então é bom que a empresa coloque no papel, que seria a política da empresa, quais os seus objetivos, o que ela quer se tornar. Então, aqui eu vou ter missão, visão da empresa, o que ela quer se tornar. Professora, isso é importante? É, gente, sabe por quê? Porque quando a empresa, coloca aqui em cima desse, quando a empresa ela não tem um objetivo, ela não tem, na verdade, o que a gente chama de metas, o que vai acontecer se ela não tiver isso? Ela não vai saber quais são os parâmetros. Então, ela tem que fazer uma hierarquia de objetivos para saber aonde ela quer chegar. Então, aqui vai ter missão da empresa, visão, valores, tá? Onde ela quer chegar, etc. Tá? E esses objetivos ela vai passar para o corpo dos funcionários. O que eu vou pedir para vocês? Vai cair a nossa conexão em 1 minuto. Entretanto, nós vamos dar continuidade e voltem imediatamente. É o mesmo código e a mesma senha. Vou repetir, é o mesmo código, a mesma senha, o mesmo link que está lá no NEAD. Se cair, não espera, volta logo, porque eu não coloco mais para gravar, eu só gravo no final, tá bom? Então, vocês voltam e a gente dá continuidade a esses 2 itens que estão faltando. Objetivos, eficiência e eficácia, para que a gente possa concluir, tá bom? Já vou até logo abrir o outro link aqui. Espero vocês. Deixa eu ver se eu consigo